Senhor presidente, nobres vereadores, eu confesso que no início eu não queria fazer parte da frente porque eu já tenho várias frente parlamentar, comissões e dentro da Câmara, e a pedido do pastor Nilton do Bloco e da vereadora Constância, vereador Xavier e do Estevão, nós estamos colocando o nome para poder fazer parte, para poder contribuir com a frente parlamentar do nosso vereador Jorge de Freitas, que inclusive eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa, pela visão de reforçar todos aqueles pedidos das entidades e transformar no mecanismo de uma frente parlamentar que terá esta responsabilidade, essa força de poder ser o porta-voz do município de Limeira até o governo do estado de São Paulo, para que possa reverter essa questão da nota fiscal paulista. Então, Jorge, pode contar com o meu apoio, nós estaremos juntos aí nessa frente. O mais importante é que as entidades não podem parar. E, consequentemente, se for cortada a nota fiscal paulista dessas entidades, muitas entidades elas deixarão de existir. Porque as empresas hoje já estão nesse patamar. As empresas estão deixando de existir. Elas não estão aguentando mais esses juros, não estão aguentando mais essa crise, essa falta esse mercado que oscila para baixo, para cima. Os empresários têm conversado, têm demitido muitos funcionários, têm trabalhado em vermelho. Se uma empresa privada ela não está conseguindo manter a estrutura para pagamento de funcionário, para poder manter dentro da cidade, imagine as entidades sem fins lucrativos, onde não tem receita, onde não tem dinheiro, nem do governo e nem tampouco de outras fontes, que só depende dessa arrecadação, que é da nota fiscal paulista, e principalmente os voluntários, que acabam pondo dinheiro do bolso. Quantas vezes Comir do lanche lá na entidade vai fazer as alimentações, lá tem que acabar, além de trabalhar e levar, acaba comprando, né, Mir? Na feijoada, nos almoços, nos jantares, que a gente acaba vendendo, e se não vende, a gente acaba comprando para poder ajudar a entidade. Tem várias ações no Rotary também, tem muitos que estão fazendo, Taba, Asilo, enfim, todas as entidades da cidade de Limeira precisam se mobilizar para poder continuar a existir. Então é uma injustiça isso parar essas notas de poder gerar recursos. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Presidente, vereadores, público presente. Se eu não estou enganado, vereador Wagner, vereador Jorge, acho que não está acabando a nota fiscal. O que está acontecendo é novas regras, ou seja, um novo regramento. Então, o poder executivo sempre faz isso mesmo, com a população mais necessitada, a população mais carente. Ao invés de acabar, eles impõem um novo regramento. Esse regramento vai ficar a conta para quem? Para as entidades, que automaticamente vai passar para as pessoas necessitadas, muitas vezes pessoas com deficiência. Então, é de grande importância essa frente parlamentar, que essa frente parlamentar traga benefícios para o nosso estado. Porque, e os municípios, olhem o trabalho dessa frente parlamentar e ajude e copie para que melhore cada vez mais para as pessoas que mais precisam. Muito obrigado. Nada, vereador. Realmente tem razão o nobre vereador Marco Xavier de lembrar também das entidades com deficiência, porque
essas entidades também precisam ir muito dos recursos. E nós temos que lutar por isso, vereador Jorge. Aquele que não luta pelo seu direito, não merece eles. Então, vamos fazer essa frente, vamos trabalhar, vamos fazer o possível e o impossível, vamos cobrar os deputados, vamos para a Assembleia Legislativa, vamos cobrar os deputados estaduais, os federais, o governador, secretário da Fazenda, enfim, todos aqueles que são responsáveis, indiretamente e diretamente, para que isso possa ser revertido em prol das entidades de Limeira que tanto precisam desse valor da nota fiscal paulista. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo, o projeto de resolução 38/2017, ele vai à votação. E o painel de votação, senhores vereadores, ele está aberto. Tudo fechado. Está votando. Vota, vê se... Tá aparecendo. Abriu, acho que nem abriu ainda. Aí eu votou? Eu não consigo. Quem não votou, viu? Ninguém votou aqui. A sessão está prorrogada até que seja votado o último item da pauta. Tá bom, calma. O meu ficou até branquinho. O meu tá pasmo com a situação. Isso aqui, ó, a influência do governo do estado. Que tá dando... que vota. É o governador que tá travando aqui, ó. Ei, Zé, o governador não quer que vota. Pode apertar aqui, ó. A sessão está suspensa. Faz por microfone, Zé. A Carolina votou. A Carol não votou. Apareceu lá, mas ela não votou. É, votei no dele. Acontece do aplicativo da nota fiscal. Tá vendo com o aplicativo? Eu querendo. Fala com o Zé. Zé. Tá funcionando aqui, ó. Tem uma lista aí. Vota no meu. Vota no Zé Rafael. Votar no Rafael? Vou votar no Rafael. Vota no Rafael. Vota no Rafael. Olha lá, ó, Érica. O que mais importava votou, Wagner Barbosa. Ele agora apagou tudo. Não foi nem iniciado. O meu não só apagou, como vira de puta cabeça. O meu apagou. Prorrogado.
O que tem que fazer? Thaís, o que tem que fazer? A sessão não. Está encerrada a votação. Projeto de resolução 38/2017 foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Vão fazer parte da frente parlamentar em defesa das entidades filantrópicas. Presidente Jorge Freitas, Cleiton Silva, Vaguinho da Santa Luzia, Carolina de Moraes Pontes, doutora Mayra Costa, Constância Félix, Estevão Nogueira, Lu Bogo, Mirdo Lanche, Érica Tanque, Sidney Pascotto e Wagner Barbosa. Item 7 da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Cleiton Silva. Eu peço para que esse projeto seja adiado por 2 sessões para eu readequá-lo. Eu preciso da anuência dos líderes. Jorge Freitas. Sim. Carolina. Sim, presidente. Newton. Sim. Toninho. Sim. Cleiton. Sim, presidente. Está adiado por 2 sessões o item 7 da pauta. Item 8 da pauta. Projeto de lei complementar 22/2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera dispositivos da lei 1890, de 23 de dezembro de 1983, e suas alterações e da outras providências. Maioria absoluta, o presidente não vota. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de lei complementar 22/2017 está em discussão. Com a palavra, vereador e líder do prefeito Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, ainda se encontra na dependência dos plenários o secretário da Fazenda, professor José Vidotti. Ele reuniu com todos os vereadores e deixou muito claro a importância desse projeto do prefeito Mário Botion. Eu vou somente reforçar aqui alguns itens desse projeto importantíssimo que nós vamos deliberar poucos instantes e conto com a votação favorável de todos os vereadores. Primeiramente, senhoras e senhores vereadores, público presente, esse projeto faz uma alteração recomendando o Código Tributário Nacional. Hoje, uma empresa prestadora de serviço, vereador Wagner, ela pode fazer o recolhimento do seu imposto numa outra matriz, numa outra cidade e manter aqui a sua empresa. Então, o serviço sendo tomado no município, será recolhido a partir do ano que vem o imposto na cidade que é tomado o serviço. Então, uma alteração importante e essa alteração, ela visa não só atentar à necessidade da alteração de acordo com o Código Nacional, mas principalmente aumentar a arrecadação no nosso município. Outra mudança substancial, na atual crise, muitas pessoas fizeram um reparcelamento na prefeitura com a dívida de IPTU, de ISS e de outros tributos e também de outras ações não tributáveis, por exemplo, multas, etc. Então, muita gente fez o reparcelamento e não pôde honrar, não pôde quitar, e pela lei que ainda vigora, essa pessoa está penalizada lá por alguma razão. Então, além do prefeito mandar um projeto estabelecendo um número de parcela, mudando, vereador Toninho, de 48 até 120 parcelas, o valor que anteriormente era de R$ 65,61, agora pode ser até menor, até R$ 50. Então, a pessoa que teve um parcelamento e parou por alguma razão, ele pode voltar aí à prefeitura e reparcelar novamente a sua dívida. Aqueles que não tiveram parcelamento, não tiveram nenhum momento, que também não puderam honrar os seus compromissos em termos de tributo, podem também entrar no parcelamento. Então, essa lei vai beneficiar não somente aqueles novos que pretendem parcelar os seus débitos, e também aqueles que já tiveram um parcelamento que, por alguma razão, não podem honrar esses compromissos. Então, isso está previsto uma arrecadação, previsão, segundo o Vidotti, falou para todos os vereadores, em torno de 12 milhões de reais. Então, o ano que vem, além do orçamento que está previsto, que está curto o orçamento, o prefeito falou hoje das situação financeira da prefeitura,
Então, realmente, isso é uma medida importantíssima, principalmente para beneficiar o cidadão. Não somente ele recolhimento no local do serviço, mas principalmente nessa parte da parcela. Então, dependendo do valor da dívida, a parcela. Uma dívida pequena também não pode ter uma parcela de 120 meses. A dívida maior, uma parcela maior. A dívida menor, uma parcela menor. Mas reduziu até o valor da parcela para R$ 50 por mês, de 65 por 50 reais. Então, um projeto importante do prefeito Mário Botion. Mais uma vez, o secretário veio à casa, expôs a todos os vereadores, tirou as eventuais dúvidas, sanou as dúvidas e ainda permanece aqui na casa para acompanhar atentamente a votação, juntamente com a sua equipe que ali está. Então, espero o entendimento favorável de todos os vereadores para que possamos dar mais um benefício ao cidadão de nossa cidade. Mais algum vereador? Manifesto interesse em discutir, presidente. Com a palavra, a vereadora Carolina de Moraes Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Em especial ao secretário Vidotti, eu gostaria de fazer esse registro, tentando complementar aí a ideia do vereador Jorge de Freitas, que também colocou, mas fazer uma observação interessante, que às vezes no senso comum e a forma como é colocado, dá a impressão que o executivo está criando mais imposto, quando na verdade não é. Isso é uma delimitação federal, essas alterações do ISS-QN, do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. E aqui cabe o registro de parabenizar o trabalho do secretário e de todos aqueles que trabalharam na elaboração dessa lei, pelo conhecimento técnico, pela preocupação com os princípios constitucionais tributários, porque isso vai fazer com que aquele dinheiro que seria arrecadado de qualquer forma, que aqueles que são os contribuintes diretos desse fato gerador, aqueles que pagariam de qualquer forma, ao invés de pagar para fora, esse dinheiro cai nos cofres públicos municipais. Então, precisamos fazer esse registro, porque em uma época de crise financeira, em que a arrecadação tributária ela é tão difícil e ela está em diminuição, conseguir trazer esse dinheiro, que já seria uma obrigação legal, para os cofres públicos municipais, para a utilização dos contribuintes daqui, para a utilização do cidadão daqui, isso é, sem sombra de dúvidas, um avanço na nossa legislação municipal do Código Tributário. Então, gostaria de fazer esse registro. Obrigada, vice secretário. Obrigada, presidente. Continue a discussão. Não havendo o projeto de lei complementar 22/2017, ele vai à votação. E o painel está aberto, senhores vereadores. Toninho Franco Lubogo. A votação está encerrada. Projeto de lei complementar 22/2017 foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Eu queria avisar aos senhores vereadores que deu um problema no sistema e amanhã, responsáveis pela empresa que dá assistência técnica a esses aparelhos, eles vão estar aqui em Meira para fazer uma vistoria, manutenção nesses aparelhos. A gente pede desculpa, então tem um pouquinho só de paciência.
Projeto de Lei 2017, item 9, barra 2017, de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei nº 5.595, de 8 de dezembro de 2015, que cria o Conselho Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania, CMDC-HC, institui o Fundo Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania e dá outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Desejo discutir, senhor Com a presidente. palavra a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, caberia até uma colocação, achei que o vereador Jorge o faria, e aqui também tenho certeza que a doutora Mayra também vai fazer, porque, como membro da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, entramos também nessa colocação quando fomos ao gabinete do prefeito e fizemos uma reunião solicitando algumas alterações, e essa vem como sendo a primeira. Então, o Conselho, entendemos isso como um acordo também com o Conselho, que a melhor colocação para ele, que estava dentro do organograma do gabinete do prefeito, passasse aos assuntos jurídicos de quem deveria ter muito mais proximidade. Então, parabéns ao prefeito que atende, parabéns aos membros da comissão, vereador Cleiton, vereadora Carolina, vereador Estevam e vereadora, nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, Mayra Costa. Chegamos a uma, vamos ver se a gente consegue as outras mudanças que já solicitamos. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, não sei se vocês se lembram, se a gente colocar aqui um pouquinho a memória recente, que o Conselho de Direitos Humanos foi uma das primeiras denúncias que eu recebi no meu gabinete, e por isso que eu fiz vários requerimentos sobre algumas irregularidades. E eu tenho recebido algumas respostas, e acredito que essa relocação aí de tirar do gabinete e colocar no assuntos jurídicos, eu acho que é bem pertinente, mas eu estou ainda fazendo esse levantamento porque, não sei se vocês se lembram, a primeira pergunta minha sobre o Conselho é que não tinha nada, nenhuma ata registrada ainda no nosso diário oficial, e logo depois que eu fiz o requerimento apareceu a ata, e eu fiquei muito preocupado, pedi outros requerimentos, o qual não fui respondido pelo Conselho. O Conselho pediu para que eu fizesse essa pergunta ao prefeito, à prefeitura, ao gabinete, o qual era ligado. Fiz o requerimento, então, ao gabinete. Tive algumas respostas, estou aguardando outras. Eu acredito que direitos humanos, como o Lemão falou, respeito direitos humanos, faço parte da comissão dessa Casa de Direitos Humanos, mas eu acredito que tem que tomar uma outra ótica, uma outra proporção. Porque até hoje eu vejo que, não falando dessa comissão que foi criada agora, que a doutora Mayra tem presidido com muita maestria, mas sim a última que passou, principalmente do Conselho, que não relatou nada, que não colocou nada em ata. Essas atas estão chegando agora para mim, e eu estou analisando uma por uma, e já há várias irregularidades, o qual eu vou repassar, já repassei para a doutora Mayra, vou repassar para o prefeito. Então eu peço que os direitos humanos seja verdadeiramente direitos humanos. Saiba ter uma organização, inclusive o nobre vereador Anderson Pereira aprovou a lei de transparência, no qual no fim de semana saiu no jornal que não apareceu nada até agora. Que transparência é essa? É isso que nós queremos nas comissões de direitos humanos, transparência. E o Lemão falou um pouquinho antes que os direitos humanos teria que ser para os dois lados. Teria que olhar o direito, não falando de direitos humanos, do Conselho, ou até mesmo nós, da comissão, tem que começar porque só olha o lado do bandido. Se um policial mata um bandido, direitos humanos cai matando. Agora, capa da Veja, 100 policiais mortos no Rio de Janeiro e ninguém se atenta. 100 policiais, viúvas, filhos, e direitos humanos não foi visitá-lo.
Direitos Humanos não vai visitar. Então é isso que nós temos que olhar com outros olhos. Olha o bebezinho, órfão. Está escrito aqui em cima, esse não vai falar papai. O Direitos Humanos foi lá na casa dessa mãe? Não foi. Então vamos atentar, peço para que nós, da Comissão de Direitos Humanos, começamos a nos atentar para isso. Começamos a ter esses olhos também para esses heróis que morreram. Morreram tentando defender a população. Morreram tentando trazer um pouquinho mais de dignidade para o trabalhador poder sair e chegar em casa. Então que nós, Direitos Humanos, Conselho, começamos a trabalhar numa única vertente, de que é qual? Direito para todos, iguais para todos, porque senão vai transformar o nosso país, igual está aqui, ó, numa Venezuela, igual os partidos de esquerda. Isso aqui é da página do PSOL, tá? Secretaria de Relações Internacionais do PSOL dá total apoio à revolução bolivariana que está acontecendo na Venezuela. E aí? Vamos transformar o país numa Venezuela? Não podemos, não. Nós temos que preservar o cidadão de bem. Nós temos que dar direito a esses cidadãos. Então aqui fica a minha fala, para que nós possamos olhar com outros olhos esses conselhos, estar bem alinhados para tratarmos de uma vertente só. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, a vice-presidente, vereadora Mara Costa, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Senhor presidente e nobres colegas, falando desse projeto que nós tínhamos conversado no gabinete do prefeito em relação à questão do conselho com que ele estava direcionado em relação ao gabinete e que queria ser tirado do gabinete por uma questões mesmo quando fala, né, Conselho Municipal de Direitos Humanos, que significa garantia dos direitos. Como o nome já está dizendo, Conselhos Humanos, garantia dos direitos de quem quer que seja. Né? Então, foi bem pertinente de ir para a Secretaria de Negócios Jurídicos. Quanto à questão, Cleiton, de talvez explicando aquilo que você fez, alguns requerimentos, em relação ao Conselho Municipal de Direitos Humanos, ele foi um conselho muito novo na cidade. Eu vou defendê-lo na questão essa questão de atas, burocracia e tudo, não que esteja correto, mas eu vou tentar defendê-los da mesma forma que foi o Conselho Municipal de Álcool e Droga, o COMAD. Por todos, alguns conselhos, eles foram muito novos na cidade. Então, novos as pessoas participantes, novos na questão da instituição do conselho. Todos eles, ou a grande maioria deles, são conselhos deliberativos, então muitas pessoas não estavam familiarizadas na própria função de como funcionava um conselho. Que, inclusive, agora o COMAD, para você ter uma ideia, o COMAD não tinha nem aonde funcionar. Vivíamos, eu digo que eu me coloco, não que eu seja do conselho, mas eu sempre participo, pedindo salas emprestadas para participar, para fazer reunião, assim como o próprio Conselho Municipal de Direitos Humanos. Eu só não queria que a gente misturasse as coisas, né? Aqui nessa casa, quando eu assumi a Comissão de Direitos Humanos, foi a única coisa que eu pedi. Doutora Carolina, que é onde o mestrado dela, o doutorado, em relação a essa questão de direitos humanos, que a gente ia agir quanto comissão da Câmara, né, comissão permanente de direitos humanos, né, que eu não ia admitir, a gente está dizendo direito de manos, nem direito de A, de B, de A a Z, que a gente ia agir conforme garantia de direitos, seja lá de quem for. Então, eu gostaria muito que a gente não misturasse os assuntos, né? É garantia de direitos, não é garantia de A, de B, se é de esquerda, se é de direita. Por favor, não vamos misturar as coisas, pelo menos nessa casa e pelo menos na comissão, a que até o presente momento eu faço a presidência. Muito obrigada. Doutor, o senhor me dá uma parte? Eu não disse que a senhora, eu disse que a senhora está presidindo com maestria, vendo todos os lados. Quanto à senhora, eu não tenho o que contestar. Mas contra o conselho eu tenho algo a contestar que eu vou levar até, como já levei a senhora, e vou levar todos os outros documentos que eu tenho. Não, eu entendi, eu sei que não foi comigo, mas assim, como eu falei no começo, não é questão de defender o conselho, mas eu entendo ainda hoje algumas dificuldades, o próprio David,
que é seu assessor, ele sabe muito bem o quanto teve dificuldades até de funcionar o conselho. Seja por questão de ideologia, de pessoas, de como começou o conselho, às vezes começou do Z, que era para começar do A, eu entendo tudo isso. Mas não vamos culpabilizar a questão do conselho, de quem fez parte do conselho. Eu entendo que houve, como é que eu posso dizer, inabilidade ou não maturidade para funcionar o conselho. Eu digo isso porque o próprio Comad viveu isso. E olhe que tínhamos pessoas dentro do executivo desde antes, pessoas capacitadas, pessoas que vinham de dentro do conselho e que muita coisa na funcionabilidade do conselho ficou, né? E eu digo isso assim, que é para a gente fazendo determinados comentários ou determinados requerimentos, às vezes a gente desestimula as pessoas a participarem de um conselho, né? E o Conselho Municipal de Direitos Humanos, ao meu ver, é um conselho de extrema importância na cidade, né? Em qualquer cidade, não só na nossa cidade de Limeira, independente do que quer que, entre aspas, a gente venha a querer defender, mas acho que a gente não pode defender uma causa, a gente tem que garantir a garantia de direitos. É isso que preza o Conselho Municipal de Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos, né, quando a gente fala de direitos humanos. Era só nesse sentido, eu conheço, a gente vem com... Só não queria que a gente desestimulasse, principalmente, que a maioria são jovens que participaram. Eu tive na Conferência Municipal de Direitos Humanos, quando foi aquele, né, meio desorganizado na questão da jovialidade, algumas coisas, eu entendo, eu já fiz parte, né, quando jovem, na época de universidade, então a gente entende tudo isso, mas às vezes a gente não pode querer radicalizar, puxar para um ponto, porque às vezes a gente acaba desestimulando, ou às vezes a gente acaba desvirtuando o que realmente procede um conselho municipal, seja ele qual for, tá? Só nesse sentido. Obrigada. Com a palavra, a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que ainda nos acompanha. É até complicado falar alguma coisa depois que a doutora Mayra abordou o assunto com tanta delicadeza e com tanta facilidade com relação a argumentos. Também entendi, vereador Cleiton, mas também como membro da Comissão de Direitos Humanos, e justamente por ter essa área de formação, alguns conceitos eles são necessários. Primeiro, que a doutora Mayra já colocou, direitos humanos é matéria de garantia de direitos fundamentais e sociais, né? Principalmente na gama social, que a gente fala de direito de coletividade. Há uma preocupação muito grande da minha parte quando nós começamos a colocar por segmentos. Isso é uma perda e é uma relativização do debate. Quando a gente coloca protegendo o bandido, entre aspas, que nós ouvimos direto essa frase, direitos humanos é aquele direito que protege o bandido. Nós estamos relativizando o debate e colocando ele em senso comum, o que nós não podemos fazer. Nós temos que tomar muito cuidado. E, às vezes, a forma que a gente coloca, a gente só estimula esse tipo de pensamento, quando, na verdade, não é. E um registro que se faz importante, não conheço os membros do Conselho, agradeço também pelo Executivo acatar essa demanda da comissão, que nós fizemos essa reunião do gabinete, solicitamos que ele fosse adequado à demanda técnica, colocado em algo que tivesse relação com o direito, por isso na Secretaria de Negócios Jurídicos. Mas algo que deve ser registrado, não conheço os membros do Conselho, não estou aqui para falar o que eles fizeram ou deixaram de fazer, mas até enquanto nós, comissão, nós temos que lembrar que muito se cobra transparência, transparência, transparência na gestão pública, mas quando nós falamos de matéria de direitos humanos, nós temos que preservar o indivíduo que chega com a demanda, que está em situação de vulnerabilidade. Ninguém procura a Comissão de Direitos Humanos se não está fragilizado, ou se não está em uma situação de vulnerabilidade, seja ela de qual for o teor. Então, nós temos que tratar essa informação com um pouco mais de cuidado e com bastante respeito, porque, às vezes, nesse ânimo de se propor transparência na gestão pública e dentro dos conselhos e das comissões, nós podemos incorrer no erro de tornar público situações de difícil tratativa, de difícil abordagem.
Nós trabalhamos, e você faz parte da comissão, nós recebemos semanalmente violação de direitos humanos envolvendo menores, que a própria lei nos coloca a situação e a condição de segredo de justiça. Não estou falando que é este o caso necessariamente do qual você não teve acesso às atas. Mas eu acho que faz importante esse registro, até para a gente não relativizar o debate. Vereadora Érica. Muito obrigada, vereadora Carolina, pelo aparte. Aqui levanto em nome da Comissão de Direitos Humanos, da gestão que participei. Eu, vereadora Mayra, José Roberto Bernardo, presidente dessa casa, vereador Dinho e vereador Wilson. É difícil quando se começa um assunto sem saber todo o andamento que essa comissão teve na outra comissão, na composição da outra comissão, o quanto nós aprendemos nesta comissão, o quanto participamos, e a importância que tem o Conselho. Antes de se apontar defeitos, erros, vamos auxiliá-los a fazer da forma correta. Se há problemas em papel, é somente papel. A gente tem que ver o que foi feito em prol do ser humano. Nós estamos falando de pessoas. Eu acho extremamente importante. Dou aqui, novamente, a minha colocação. Votei na presidente com muita honra. E sei que ela vai dar conta do recado à frente da comissão. E isso aprendemos muito na outra gestão, onde nós ficamos 4 anos. Foram 4 anos, Cleiton, trabalhando. Você não pode dizer hoje que a nossa comissão não funcionava. Não é assim. Nós estávamos aqui e fazíamos o nosso trabalho, do mesmo jeito que estamos fazendo o nosso trabalho dentro da Comissão de Direitos Humanos. Então, essa é uma colocação. Muito obrigada, Carolina, pela coisa, mas eu não poderia deixar 4 anos de trabalho que tivemos à frente da Comissão de Direitos Humanos ser falada como se a gente defendesse só bandido. Nunca entrou esse tipo de comentário dentro da Comissão de Direitos Humanos dessa casa. Muito obrigada, Carolina. Me concede uma parte, Carol? Sim, vereador. Nobre vereadora Érica, eu não falei da comissão passada, eu falei do conselho passado. Então, quero deixar muito bem claro aqui, como não falei também da comissão, o qual eu faço parte, e sei da integridade de todos os vereadores. Mas eu sei sim de algo do conselho, quando foi montado, que vou dar o primeiro que chegou. Delegados que votaram nesse conselho não são da nossa cidade. Como que tem pessoas que não são da cidade e votam aqui na nossa cidade? Dentro de uma mesma entidade. 3 representantes de uma mesma entidade de cidades diferentes. Primeiro, porque não tem pluralismo. E segundo, o que eles querem aqui na nossa cidade, sendo que é um conselho municipal? Eu tenho todos esses documentos no meu gabinete. Então, não estou falando em nenhum momento da comissão. E nunca falarei, porque faço parte e vou fazer por onde dessa comissão ser honrada aqui nessa casa. Como também votei na vereadora, confio plenamente no trabalho dela, no da senhora, no da vereadora Carol e no Estevão. Confio plenamente. Mas esse conselho, infelizmente, começou errado. Nós temos que consertá-lo sim, como a senhora disse. Nós temos que trabalhar para consertá-lo. Também não quero que se extingua. Também não quero, como a doutora Mayra falou, não quero desincentivar ninguém, não quero motivá-los, mas vamos fazer da maneira correta, da maneira certa. Então, me perdoa, vereadora, eu não falei da comissão, não falei da sua pessoa, mas falei do conselho. Isso eu tenho provas para falar. Obrigado, vereadora Carol. Bom, retomando a fala, eu também não tive a intenção, tá, vereador, de fazer um direcionamento aqui ou ali. É só esclarecer alguns conceitos que, às vezes, eu volto a repetir essa frase de forma exaustiva de Exupéry. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Às vezes, a forma que nós colocamos algumas palavras, elas podem ser interpretadas de forma diferente e aí acaba uma situação um pouco complicada, um pouco constrangedora e chegamos em um mal-entendido. Então, só para nós tomarmos um pouco de cuidado para não relativizar o debate. Direitos humanos têm que parar com os rótulos já existentes. Nós estamos numa construção aqui no Brasil, os direitos humanos eles são novos dentro do Brasil, se a gente for considerar na esfera de mundo. Nós temos que tomar muito cuidado
para que a aplicação desse direito ele seja feito tentando alcançar a exposição de motivos, a finalidade para aquilo que foi posto. Então, eu só gostaria de agradecer aí as palavras e tentar contribuir enquanto membro da comissão também. Ok? Obrigada. Não. Eu quero discutir. Eu quero discutir. Eu quero discutir, senhor presidente. A palavra, Senhor vereador. presidente, vereadores e vereadoras. A palavra, vereador Lemão do Jeová Rafá. Obrigado, hein? Povo da direita, povo da esquerda. Povo do centro. Ninguém acha que não tem importância o conselho. Acontece, vereadora Érica, vereadora Carol, que quando se fala de direitos humanos e você vê na televisão, você só vê os direitos humanos correndo atrás do bandido. A televisão só mostra isso. É por isso que... Mas tudo bem, a mudança. Mas a gente vê também que quando o deputado Marcos Feliciano fez parte do conselho, fez parte dos direitos humanos, queriam tirar ele, porque queriam colocar a esquerda lá. A esquerda queria ficar no conselho. Tinha que ser montado pela esquerda, para atender interesses errados, esquerdistas, interesses das pessoas que vêm aqui e batem palma. Desse partido aqui, que eu não vou nem citar o nome, porque até tem um deputado aqui que disse que se a Dilma fosse caçada nesse partido aqui, ele ia embora. E não foi, não sei porquê, deve ir embora mesmo, porque ele falou que ele ia embora. Então, é por isso que os direitos humanos, às vezes, são entendidos de forma errada. Porque quando você vê, vereadora Érica, é só atendendo as pessoas do bem, aquelas que ficam naquele spa lá no presídio, que eles querem ficar no spa lá, né, ficar sendo bem tratado. Como diz agora a senhora vai ficar meio chateada. Como diz o deputado Jair Bolsonaro, que parece que vai para o partido do Jorge de Freitas, tem que ser atendido lá conforme ele atende as pessoas, conforme eles atenderam esses 100 policiais que morreram lá no Rio de Janeiro. Conforme eles atendem... Não, mas os direitos humanos vão lá defender essas pessoas que mataram o policial, porque eles têm que ter cuidado com eles, porque... ninguém pega uma arma, ninguém pega um carro e não sabe o que um carro pode produzir. Ninguém bebe e não sabe o que a bebida pode produzir. Se a pessoa está com uma arma, ela mata ou morre. Geralmente, eu não sei o porquê, geralmente morrem as pessoas do bem, né? Então, os direitos humanos é por causa disso. É por isso que é a indignação do povo brasileiro. Porque quando vê, vereadora Carol, o policial morto, nunca ouvi falar de nenhum direito humano tendo visitar essas pessoas do bem que morreram. Aí o policial matou 2, que estava lá, ele fica em trabalho interno, porque ele matou aquela tranqueira que queria matar a pessoa do bem, que produz. E não venha falar que não foi chance, foi criado. Eu nasci num bairro pobre, dificuldade, não tinha muro na minha casa, não tinha asfalto, não tinha nada, e nem por isso virei bandido, nem por isso virei tranqueira. Então não vem com essa ideia que a pessoa não teve chance, Muito mais chance tem hoje, porque no meu tempo, fazer faculdade, eu tinha que trabalhar durante o dia para pagar minha faculdade. Agora você faz faculdade com o dinheiro público, com o dinheiro dos impostos e tudo. Então não vem com essa ideia não porque na favela tem muita gente do bem. E nos bairros carentes da cidade, a maioria, as exceções são do mal, mas a maioria é do bem. O senhor me concede uma parte, mas, vereador? Tranquilamente. Não sei se conseguirei falar aqui em 1 minuto, tentarei ser breve. Vereador, eu entendo que, de fato, muitas vezes a forma com que é veiculada a matéria nos traz a impressão e a sensação de que a temática de direitos humanos só está buscando a garantia de direitos daqueles que estiveram em conflito com a lei. E concordo também que o fato da pessoa ter nascido em uma condição A ou condição B não fará dela uma pessoa em conflito com a lei ou não. Mas nós temos que analisar que o debate ele traz raízes profundas de um problema social que não se resolve, infelizmente, do dia para a noite. Eu tive a oportunidade de dar aula na Fundação Casa. Eu me recordo que quando eu fui trabalhar na Fundação Casa, eu passei por uma série de psicólogos e assistente social, porque recentemente, na época que eu fui dar aula lá, eu tinha passado por uma situação em que eu fui mantida em cárcere privado com 4 menores comigo. E ainda assim,
quando muitas pessoas falavam que era um absurdo eu acreditar na recuperação do ser humano, na recuperação daquele jovem, eu me colocava à disposição para entender que o problema é muito maior. Só mais um minuto? Por gentileza, desculpe-me, presidente. Mas é que na Fundação Casa eu tive um divisor de águas com relação à reprodução daquilo. Infelizmente, nem todos conseguem passar por problemas e reagir de forma tão positiva como o senhor. Às vezes eu tenho a impressão que quando nós discutimos problemas aqui, nós não sabemos o que são problemas de verdade. Eu tinha um aluno com 16 anos, que era um dos melhores alunos que eu tinha da turma, que ele era estuprador. E todo mundo falava para mim, como que você fica tão à vontade na sala, ele é estuprador. E quando nós fomos estudar a vida dele, com 10 anos, ele tinha sido violentado pelo próprio pai para que ele não fosse homossexual. Então, o pai... Agora, nós, adultos, não sabemos como lidar com determinadas questões. Imagine para uma criança, 10 anos para mim é uma criança, que passa por uma situação dessa, né, que acaba sendo violentada pelo próprio pai e acaba reproduzindo isso, muitas vezes, pelo resto. Daí podem falar, mas tinha que chegar no pai, se alguém já matasse o pai, né, não tinha acontecido tudo isso. Então, só gostaria que a gente tomasse cuidado para não relativizar o debate. Eu entendo o posicionamento do senhor, mas nós não podemos generalizar a situação dos direitos humanos. Lembrando, vereadora, que nós, o projeto. conhecedores da palavra... A discussão está indo lá longe. Sim, mas nós, conhecedores da palavra, somos o que querem cuidar e que cuidam dessas pessoas, que trazem para perto e mostram a essas pessoas uma vida diferente. Então, eu entendo, não é fácil, não é fácil. Infelizmente, as leis são fracas no nosso país, né? Um estuprador deveria, sim, ter a pena muito maior do que tudo. Mas tudo bem, senhor presidente, eu entendi. Eu acho que a comissão é importante, o conselho é importante. Quem quer fazer parte tem que também saber, vereadora, se não sabia, mas tem que saber o que faz. Por isso que os conselhos não podem estar qualquer pessoa, às vezes, sem conhecimento e entrar nesses lugares. Obrigado. Vamos votar, então, que o pessoal está com pressa. Zé. Continua a discussão. Rapidamente. Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vou me ater somente ao projeto de lei do prefeito municipal, que trata de uma simples mudança, pequena mudança, pedido da Comissão dos Direitos Humanos, que altera o Conselho. 2 membros do gabinete deixarão de fazer parte do Conselho e 2 membros da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Somente isso. O Conselho é composto por 24 membros, 15 da sociedade civil e 9 do Poder Público. Então, o prefeito atendeu o pedido da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Projeto simples para beneficiar a comissão, que certamente também vai beneficiar a população de Limeira. Obrigado. Continua a discussão. Desejo discutir, presidente, rapidamente. Com a palavra, vereador Estevão Nogueira. Eu não poderia deixar de falar, enquanto membro da Comissão de Direitos Humanos, e ratificar que desde o início, quando começamos o trabalho na comissão, nós buscamos, junto ao gabinete, uma melhor adequação para funcionamento do Conselho. Então, ratificar o nosso trabalho, o nosso empenho com relação ao trabalho da comissão, né, e nessa construção de um Conselho funcional, que de fato venha, né, trabalhar e nos ajudar nessas demandas que existem na cidade. Somente isso, presidente. Obrigado. Continue em discussão. Não havendo o projeto de lei 217/2017, ele vai à votação. E o painel de votação, senhores vereadores, ele está aberto. Tem mais uma. Anderson Pereira.
A votação está encerrada. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Agora vamos à votação do projeto de resolução 44/2017, de autoria do vereador Newton César dos Santos, que cria a Comissão de Assuntos Relevantes para elaborar estudos visando o cumprimento das legislações referentes às agências bancárias localizadas no município de Limeira. Está em discussão. Senhor presidente, nobres pares, eu peço o voto favorável para que a gente crie essa frente parlamentar, aliás, essa comissão de assuntos relevantes, para fazer com que as agências bancárias elas venham cumprir a legislação aqui na nossa cidade. Na realidade, é um auxílio à prefeitura para chegarmos a uma solução. E a solução, com certeza, é a benfeitoria para o povo da cidade de Limeira. Hoje eu fui ao banco e eu digo para os senhores, é uma tristeza, porque as pessoas ficam lá a tarde toda e o banco não se empenha em colocar mais funcionários para atender. Pessoas na fila de idosos, que é preferencial para idoso, uma senhora que chegou lá que tinha 76 anos, conversei com ela hoje, passaram 12 pessoas na frente dela. Então, é tudo misturado. Aí eu fui perguntar para o gerente, ele disse que a senha é um programa de computador, que vai jogando, chama um, depois chama outro, depois chama outro, depois chama outro, e nós temos que chamá-los aqui para sentar, para conversar e para ver como que nós podemos mudar isso. Então, peço voto favorável, o Lemão está participando, o vereador Jorge, o doutor Anderson Pereira e o Mir, que também luta, aliás, todos nós lutamos para que a melhoria nas agências bancárias venha de fato e de verdade, e essa comissão só vai trabalhar para a melhoria do atendimento da população. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Eu quero discutir, Vamos votar, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Mayra Costa. Muito rapidamente, Newton, só para que essa comissão formada, e lembrar, quando for fazer essas reuniões, que avise a Comissão de Direitos Humanos, que, afinal de contas, é a Comissão de Direitos do Contribuinte e do Consumidor. Né? Então, para a gente, se algum membro da Comissão de Direitos Humanos também puder estar acompanhando, a gente também quer estar junto desse trabalho. Muito obrigada. Com certeza. Continue a discussão. Não havendo o projeto de resolução 44/2017, ele vai à votação. E o painel de votação está quebrado. Está aberto. Está travado. Anderson Pereira. Constância Félix. Está com o dedo sujo. Está encerrada a votação. A Comissão de Assuntos Relevantes foi criada com 19 votos. A comissão é formada pelo presidente Newton César dos Santos, Lemão da Jeová Rafá, Anderson Pereira, Jorge Freitas e Midolanche. Não havendo mais vereadores que desejam usar a palavra, uma questão de ordem, vereadora Érica Tanque. Aos membros da CPI, temos reunião amanhã às 8h30 e depois às 10h30, somente para lembrar. Presidente, eu quero convocar os membros da CCJ para extraordinárias às 9 horas. É rapidinho, prometo. Rapidinho. A vereadora Érica vai atrasar a CPI para a comissão das... Com a palavra, vereador Rafael Camargo. Também compartilhar com os nobres pares que dia 4 de outubro haverá
a audiência pública sobre o fechamento das farmácias, das 6h30 da tarde às 10 da noite. A Comissão da Saúde já estamos à frente, dia 4 de outubro, das 6h30 às 10 da noite. Então é importante que todos divulguem também, para que venham aqui se expor suas ideias e... Oi? É uma quarta-feira. Vereador Newton Santos. Só para comunicar que nesta quarta-feira eu vou até o gabinete do prefeito, o vereador Dr. Rafael vai também, caso algum vereador queira nos acompanhar, para falarmos sobre as emendas impositivas, para ver se conseguimos mudar, para passar as nossas emendas para a saúde, mas de uma forma em que nós podemos ser mais diretos, ou seja, colocar mais um médico para atender, por favor, doutor Rafael, para atender na Santa Casa e na humanitária. É pelo número de atendimento que é muito superior ao que foi apresentado aqui na Comissão da Saúde. Isso está registrado em ata, 4.500 atendimentos, e chega próximo de 10.000, para somente 2 médicos fazerem o trabalho 24 horas e na humanitária 1 médico. Então eu entendo que na contratação, ou se o executivo entender que é realmente necessário que a gente possa usar a emenda... A rubrica já existe, insumos e serviços. Então Sim. a gente só quer para... É isso. Obrigado, senhor. A presidência encerra a presente sessão. Essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão a ser realizada em 28 de agosto de 2017, às 4 da tarde. Boa noite a todos.